Dia a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez, nesse nosso segundo momento de formação, na nossa segunda TPC aqui do dia. Quero agradecer a presença de todos e todas aqui, lembrando que a gente está começando o nosso ano letivo, os trabalhos estão se iniciando e a gente conta com a participação de todos aqui nessa nossa manhã. Meu nome é Paula Assis, eu sou formadora aqui da EFAP. Hoje aqui na nossa manhã a gente vai ter uma conversa com o professor Mário Augusto, que é gestor do Conviva, a professora Ilana, que também é do Conviva. Nesse primeiro momento a gente vai assistir rapidinho uma mensagem institucional do nosso secretário e a gente retorna com o professor Mário. Bom dia a todos. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um ATPC, é um prazer muito grande recebê-los num ATPC que para a gente é fundamental para melhorarmos a aprendizagem dos nossos estudantes. E hoje com um tema super importante que está relacionado com o projeto de vida e com as competências socioemocionais, né? Por muitos anos as nossas escolas elas foram sempre olhadas para o desenvolvimento cognitivo, aprender a ler, aprender a escrever, a somar, a diminuir. Isso tudo, obviamente, continua sendo muito importante, mas o nosso currículo, atualmente, ele tem trabalhado cada vez mais com o desenvolvimento cognitivo num contexto mais amplo, né? Não somente aquilo que o desenvolvimento cognitivo nos exigia tradicionalmente, mas trazendo as competências socioemocionais de forma mais clara, mais intencional e, obviamente, todos os professores devem participar disso, né? Hoje, nós temos que olhar para a competência socioemocional como ela sendo mais útil, especialmente para a matemática, no controle das finanças, por exemplo, ou no autocontrole para que a gente tenha dedicação, né, para poder aprender a matemática, que os conhecimentos da biologia, por exemplo, poderão contribuir com as futuras ações de preservação ambiental. Então, o casamento do desenvolvimento cognitivo com a competência socioemocional é muito importante, né? E que a língua portuguesa, por exemplo, é fundamental para que ele se desenvolva em outras áreas do conhecimento. Então, você linkar o cognitivo com a socioemocional com os desenvolvimentos cognitivos será muito, muito importante. E eu tenho acompanhado, obviamente, muito de perto todas as transformações que a gente tem feito, não só no nosso currículo, e, obviamente, que acompanhar o descobrimento que cada aluno faz da sua vocação, da sua futura trajetória, do seu projeto de vida e aprender a planejar uma carreira, como é que ele alcança esse projeto de vida é fundamental. Então, é um momento super importante e, obviamente, esse é um componente que tem ganhado força e projeto de vida é fundamental que a gente discuta. Ele está muito no centro hoje da nossa educação, por isso esse conteúdo, essa TPC, ela é tão importante. Sejam muito bem-vindos, que tenhamos um grande ano letivo e que saibam que a importância desse momento para a gente é muito grande de poder estarmos juntos com vocês. Muito obrigado e uma boa TPC. Olá, bom dia a todos, todas, sejam todos muito bem-vindos, principalmente meus colegas PEB1, né, os colegas da rede, que alegria poder falar com vocês, sendo eu um PEB1, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Mário Augusto, estou gestor do Conviva, sou um homem preto, uso tranças, estou com uma camisa verde clara, uma camiseta branca por baixo. Quero dar as boas-vindas a vocês nesse ano que se inicia, quanto é importante a gente fazer essa conexão do Conviva com os anos iniciais. Então, eu quero dizer assim, estou muito feliz que o programa agora vai ter também esse foco nos anos iniciais, algo que foi tão pedido no ano passado. Eu sempre recebia de muitos colegas assim, mas você não fala com os anos iniciais? Quando você vai falar? Então, chegou esse momento. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, a esse trabalho, esse olhar do Conviva e explicar um pouco o que é esse programa, né? Esse programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Então, é importante que vocês, nós, PEB1, estejamos juntos nessa jornada e lembrando que a convivência
é também muito importante para que a aprendizagem aconteça de maneira efetiva e eficaz. Então, vamos lá? Vamos ao slide, por favor, produtor. Bom, o programa da Convivência e Proteção Escolar, nós temos 4 dimensões. O crime escolar, ele é protegido, ele é pensado de uma maneira planejada, não é simplesmente, existe. Né? Ele é planejado da seguinte maneira: nós temos o contato, primeiro com a rede protetiva e social, do qual a Ilana, que estará aqui conosco também, vai falar depois muito bem, social e de justiça. Né? A gente precisa, sim, não só do Conselho Tutelar, mas todas as Ministério Público, a gente precisa do apoio dessas instituições. Temos também os protocolos protetivos de segurança escolar. Se vocês olharem na escola de vocês, tem câmeras. Essas câmeras são observadas lá no CICC. Né? E vão falar, CICC é o Centro de Comando da Polícia Militar, de controle integrado, e nós temos essa possibilidade de fazer da convivência algo necessário, né, para que a gente consiga fazer um trabalho mais adequado que o professor, ao entrar em casa, quer dizer, ao entrar na escola, né, esteja seguro. Então, é sobre isso que a gente está aqui para falar também do que envolve o convívio. E também, principalmente, né, nós sabemos que o Conviva vai trabalhar, para vocês terem a noção da dimensão, da importância que é a relação da escola com a família. Nós temos redes protetivas e a primeira delas, né, é, sem sombra de dúvidas, a família. É o primeiro lugar em que se pretende proteger a criança. E o segundo lugar é a escola. Né? A escola é o momento, o doutor Haroldo, grande secretário que tivemos, passou aqui com a gente, que faz parte da nossa história também, sempre falava, lógico que de uma maneira muito rasa, mas falava da importância. A escola ensina com os conhecimentos acadêmicos, né? E a família valor. Né? Mas 80% dos valores é dado pela família e 20% de conhecimento. E a escola, 80% de conhecimento e 20% de valor. E é aí que a gente vai ter a possibilidade de falar sobre o que é importante esse desenvolvimento e essa convivência que a gente vai traçar dentre as histórias diferentes que os estudantes trazem para a sala de aula. Então, trazer o Conviva para os anos iniciais é, para mim, fundamental. É de extrema importância, extremamente fundamental. Porque é aqui que tudo começa. Né? Como é que a gente lida com grandes problemas lá nos anos finais e ensino médio, se os anos iniciais estiverem falando na mesma língua. Então, muito bem-vindos a todos. Tá? Eu quero agradecer, então, vamos ao próximo slide, por favor. E aí, o programa de convivência, de melhoria da convivência, vai falar, né, da questão, ele é composto por esses 3 grandes programas. Tá? Então, eu tenho Conviva, Programa Escola Mais Segura, que vai fazer a junção da segurança, tem aqui o capitão Ira, que trabalha com a gente, tem o Flávio, que está à frente disto, né, aqui da equipe, que vai trabalhar com a segurança de modo geral, a partir do momento que a escola precisa estar mais segura. Então, tem o programa A Vizinhança Solidária, tem as câmeras espelhadas, tem a rede protetiva, é uma parte do convívio. E a outra parte, que a gente trabalha em conjunto com a CGRH, que são os psicólogos da educação. Né? Esse programa dos psicólogos da educação tem atividades maravilhosas e toda escola tem acesso. Toda escola tem. Basta o gestor da escola agendar, entrar na sede e fazer o agendamento lá. Recursos humanos vai estar lá, psicólogos da educação, e fazer o agendamento do psicólogo para a unidade escolar.
Lembrando que esse psicólogo não é clínico, é um psicólogo escolar. Vai trabalhar exatamente as questões da instituição, inclusive do clima. Ele pode trabalhar com temas de convivência, ele pode trabalhar com temas de educação antirracista, de orientação vocacional, de apoio institucional. Então, a gestão que está com grandes dificuldades em lidar com tudo, o psicólogo pode auxiliar nessa gestão, pode ser um coadjuvante. Ele não é o principal, é só um coadjuvante que vai ajudar e auxiliar a escola em todas as suas dimensões. E é importante que a gente sempre lembre e utilize esse programa. Então, professor, mas eu tenho os alunos que têm muito problema de convivência, e tem problema de disciplina. O que será que está causando isso? Né? Será que eu não posso usar esse momento, esse psicólogo, para auxiliar nessas questões e como a gente lida com as questões com os estudantes? O psicólogo está aí para isso. Utilize, tá bom? Vamos lá ao próximo slide, por favor. Bom, o ano passado nós tivemos várias pautas, percursos, trilhas, nós tivemos aprimoramento de saberes, falamos de várias questões, principalmente de saúde mental. Né? Como é, dentro da pandemia, a gente não pode esquecer, como é que eu lido com a minha saúde mental e para que eu possa entender os meus estudantes. Nós tivemos grandes parcerias, com a Unifesp, com a MAFRE, tivemos parceria com o Instituto Ame Sua Mente, e temos ainda com todas essas instituições que nos apoiam a desenvolver temas importantes para os professores. Eu vou pedir para que os professores que estão nos assistindo, estão aí participando do chat, participem, façam perguntas, a gente, se tiver tempo, a gente vai conseguir, vai tentar fazer, né, desse momento um bate-papo legal. E é importante que, assim, todos esses vídeos estão no site do Conviva, todas as ações estão lá no site do Conviva, podem ser assistidas, podem ser levados para os ATPCs da própria unidade escolar, o professor pode ir assistir, tem muita aplicabilidade, dá para replicar essas pautas, todas as ações. Em 2021, nós, do Conviva, falamos sobre abuso sexual, discriminação, preconceito, convivência digital, acolhimento. Tivemos uma ação exitosa demais sobre o Setembro Amarelo. Falamos sobre álcool e drogas e precisamos falar também sobre o usuário, né? Os estudantes que são usuários desses álcools e drogas. Falamos de equilíbrio e saúde mental. Quanto é importante isso para o desenvolvimento? E desta maneira, eu quero dizer que é muito importante, né? Esses psicólogos são só para os anos iniciais? Não, é para toda a rede de educação. Já estou respondendo aqui a professora Marta Viegas. Né? Então, assim, por gentileza, utilizem, façam o uso, tá bom? Eu quero agradecer muito, vou passar a palavra aqui para a Ilana, muito bem-vinda, né? E vamos lá, vamos trabalhar. Olá, pronto, agora foi. Meu áudio estava fechado. Bom dia a todos e todas. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje. Sou a professora Ilana, da equipe do Conviva. Provavelmente vocês já me viram em algum momento com Conviva, ou se não, então estou aqui me apresentando. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, estou com uma blusa lilás, com uma parede com fundo branco. E hoje eu vou, então, dar continuidade aí à nossa pauta, que, na verdade, é mais uma forma de rememorar o que é o programa, como que ele acontece, se fortalece nas unidades escolares. E agora, né, com essa novidade, que o Conviva também vai ter momentos específicos para os anos iniciais, com propostas voltadas para as crianças, né, para os nossos estudantes do ciclo 1, e para também fortalecer as equipes gestoras, os professores e professoras dos anos iniciais, que terão aí, né, o acesso ao material, caso
o componente convivência, que não é do programa Conviva, mas de certa forma se relaciona, uma vez que a gente está trabalhando a mesma dimensão, né? Então, eu vou pedir para retomar os slides para a gente dar continuidade. Então, quando o Mário citou a questão das medidas de segurança, e essa medida de segurança dentro da escola, ela não quer dizer que o professor é que tenha que fazer uma situação XYZ, mas que existe esse mapeamento, existe essa situação em que o professor verifica, sente algum sinal necessário e importante que está acontecendo com o seu estudante, mas às vezes ele não consegue detectar, até porque não é o nosso papel, né? Nosso papel é ser professor, enfim, né? Ensinar conteúdo programático, ensinar para convivência, mas de certa forma existem aí situações de prevenção. Então, a prevenção na escola, ela garante a assistência e o cuidado dos estudantes desde o ciclo 1, e aí a gente tem dentro disso um mapeamento de rede que precisa ser realizado pela equipe gestora da escola, e os professores precisam conhecer, né? Conhecer esses aparelhos, no caso, o Conselho Tutelar, a UBS, o Batalhão da PM. Não significa que você, professor, precisa ir lá, mas é bom saber quais são os órgãos da rede protetiva que atendem a sua unidade, até para que, se precisar de alguma situação, até mesmo como cidadão, isso pode ser respondido, né? Você mesmo tem acesso. Então, entre outras coisas, o estabelecimento do contato com o representante dessas unidades, ou mesmo a participação de reuniões intersetoriais das equipes gestoras, é muito importante para ajudar o trabalho de identificação desses sinais que o professor, muitas vezes, é quem começa a perceber, e aí, né, dada a situação, não tem condições de fazer o encaminhamento, porque ultrapassa totalmente os limites da sua atuação. Então, a equipe gestora, ela tem, a partir do programa de convivência, esse suporte que a gente dá para a diretoria de ensino, e em efeito cascata, chega na ponta. Pelo menos é o que a gente busca todos os dias aqui. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ter aí a, então, dimensão da convivência, né? Então, essa dimensão, hoje, ela vai entrar dentro do espectro de uma gestão integrada, porque a Secretaria da Educação entende que a escola é uma só, com várias gestões dentro dela mesma. O diretor é um só, e dentro nesse sentido, a dimensão da convivência, ela vem para dar suporte aos planos de melhoria da unidade que vão ser voltados para essa questão do clima positivo, acolhedor, da busca ativa, da ajuda no fluxo, na atenção, né, para essas situações que envolvem o psicossocial. Então, o clima escolar, uma vez que ele precisa estar integrado dentro dessas outras possibilidades, como a pedagógica, existe um apoio, um suporte maior entre as dimensões. Então, a gente está trazendo isso aqui para vocês terem ciência do que hoje o programa de convivência está fazendo. Pode passar o slide, por favor? Então, essa articulação, ela deve correlacionar convivência e melhoria da aprendizagem. Então, uma vez que os conselhos das escolas que vão ser um momento de discussão das realidades ali, né, das situações em que os estudantes estão, nada melhor do que o professor, que vai ser essa pessoa que vai ter esse contato maior com o estudante, que é quem vai ter possibilidade de dizer, olha, de repente esse caminho, de repente aquele caminho, possa participar desse momento de produção de um plano de melhoria. Porque antes os planos de melhoria estavam muito focados na gestão e o professor não tinha possibilidade de ser ouvido de uma forma democrática. Então, assim, hoje eu estou aqui falando para vocês uma situação que acontecerá em que, dentro do momento de conselho de escola, os professores vão começar a discutir situações que envolvem a convivência para produzir um ambiente mais seguro e acolhedor. Esse momento de discussão, ele vai ser sintetizado pela equipe gestora escolar para a produção de um plano, mais ou menos dentro do esquema anterior do MMR,
mas com uma cara diferente, porque a ideia aqui é que a gente possa realmente fazer algo para melhorar a convivência de forma positiva. Então, não vai ser discutida alguma situação que fuja o propósito de uma escola ou que ultrapasse o limite da atuação do professor. É justamente para que tenha esse respeito aos limites, para que as pessoas, de repente, não se vejam tomando conta da vida do estudante, para fazer coisas que vão além da sua atribuição, é que esses planos vão ser desenvolvidos. Uma vez que existem ações que são de rotina e outras ações que vão ser interventivas. São aquelas de alto impacto, que é para um momento específico, como, por exemplo, a gente tem aqui no Conviva sempre o Setembro Amarelo. Falar de valorização da vida é uma rotina, mas o momento do Setembro Amarelo, para fazer prevenção ao suicídio, geralmente fica vinculado ao mês de setembro, por conta, né, do mote que existe em relação a isso, né, de toda uma mobilização social para discutir as questões contra o suicídio. Então, passando para o próximo slide, essa dimensão da convivência, ela acontece de que forma? Ela se articula de que maneira? Então, ela se articula dentro dos colegiados, nas escolas de anos iniciais, a gente tem aí também a presença da APM, lógico, do Conselho de Escola e Classe e do Greminho, né? Então, existem também as lideranças dentro das turmas, os líderes de turma, de classe. A gente aqui, no caso, tem o ensino médio, não se aplica aos anos iniciais, mas tem a questão do currículo, o Inova Educação, que trouxe o Inovinha para as escolas de anos iniciais. Também tem as modalidades de atendimento especializado, que geralmente ficam em escolas de anos iniciais. As turmas de ACDA, que agora, né, antes era ACD e agora entrou, no caso, né, as turmas de artes, que tem a questão da questão da fruição das artes, uma arte educação que possa favorecer o desenvolvimento físico, psicológico, mental das crianças, os próprios jogos, né, as salas e ambientes de leitura, todos eles, no caso, as ações de busca ativa e as ações de fluxo, que estão coligadas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Passando adiante, nós tivemos, no ano passado, 2 momentos em que nós apresentamos para a rede situações, possibilidades de interlocução em relação ao acolhimento. Se vocês verem aí o QR Code, tem a referência embaixo, mas também está disponível no nosso site. Esse material vai ficar lá no repositório do Centro de Mídias, então vocês podem acessar. O documento orientador de acolhimento emocional, ele serve para todas as escolas, ele foi produzido para que pudesse ser utilizado de forma, né, adaptável nas escolas, então fica como uma possibilidade de... E ao lado a gente tem o QR Code do nosso livro, do Conviva, que é Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, resultado de um trabalho da parceria que a gente tem, como o Mário falou, da Unifesp-MAF, na coleta de pontos de vista e informação dos professores sobre vários temas, e entre esses temas, alguns que se relacionam com o que eu falei, como, por exemplo, a questão do suicídio, uma melhor gestão do tempo de sala de aula e coisas do gênero. Então, ficam como possibilidades aí para vocês poderem utilizar, caso queiram. A nossa proposta aqui hoje é fazer uma retomada do que é o programa para quem já conhece e mostrar como é que nós estamos nos dias atuais. E para quem está chegando agora, ter uma primeira visão do que a gente faz dentro do programa de convivência. Então, esses 2 documentos, para quem tem interesse, para aprofundar um pouquinho mais na situação do que é o programa e como é que ele atua, tem esses 2 documentos aí disponíveis. Próximo slide, por favor. Então, eu vou falar sobre o desdobramento e depois a gente vai para o chat. Eu vi que tem bastante pergunta aí em relação ao que eu falei. Eu vou dar uma retomada, vou passar a palavra para o Mário também. Então, eu vou falar sobre o desdobramento na escola. Qual é a nossa intenção? Que vocês reflitam sobre o clima escolar. Então, como eu disse, tem muita gente nova que está chegando, tem bastante gente que já é da rede há muito tempo e já está na mesma escola, teve gente que é antiga na rede e mudou de unidade, por conta das categorias e tudo mais. Então, existem situações e situações.
A ideia é que vocês possam conversar entre vocês e pensarem um pouquinho sobre o clima, observando e registrando quais os efeitos das ações de convivência no cotidiano escolar que aconteceram no ano passado, puderam ser produtivas ou não para vocês no sentido do trabalho, né? Então, a partir do momento que vocês socializarem as suas opiniões, aí, os seus pontos de vista, façam o mesmo exercício refletindo sobre o que poderia ser melhor, o que poderia ter sido feito de forma diferente. E, na sequência, pensar também em como é que daria para ser um pouco mais efetiva, de repente, algum ajuste aqui ou ali que seria adaptável, ou que dentro do que é possível fazer na escola, realmente atingisse seu objetivo, que é promover esse ambiente de clima mais positivo, acolhedor entre os pares. E aqui, se vocês observarem, a pauta é realmente para vocês, e depois vocês fazem o mesmo exercício pensando nos estudantes, uma vez que eles são pequenininhos, né? E acho que a gente sempre tem essa ideia na rede. Eu sou de anos finais do ensino médio, mas já trabalhei nos anos iniciais, já trabalhei na educação infantil há muitos anos atrás, e eu lembro que a parte de acolher e de se sentir integrado era algo que, para mim, era mais fácil nos anos iniciais do que nos anos finais do médio. Confesso que no ensino médio a gente tinha que rebolar para conseguir conquistar o aluno lá na sala de aula, e nos anos iniciais eles abrem os braços e vêm, abraçam a gente, pelo menos nas experiências que eu tive. Então, reflitam aí o que poderia ter sido feito de melhor ou de uma forma mais objetiva para que facilitasse o trabalho de vocês na ponta. E aí, agora, eu vou passar a palavra para o Mário responder aí alguma pergunta. Eu vi lá em cima no chat, eu vou voltar ao chat para buscar e a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Mário, você quer começar? Sim, Lana, obrigado, quero agradecer. Qual a razão de dizer que é uma mulher branca de cabelos longos? Então, professor Valdir Alves, o Conviva, ele vê todos os aspectos de convivência, todos os aspectos, inclusive de inclusão, né? Nós temos aí na rede muitos profissionais que estão aqui conosco que têm baixa visão ou têm um problema de acuidade visual muito importante, né? Então, quando a gente se descreve, a gente está considerando que essa pessoa também está incluída no nosso diálogo, sabendo com quem está falando com ela. É por isso que nós utilizamos a nossa descrição. Eu, por exemplo, ao iniciar a conversa, também me descrevi como um homem preto, de tranças, de barba, com uma camisa verde clara e camisa branca. Então, isto é o trabalho do Conviva, olhar também essas dimensões de inclusão, que faz parte da gente. Para isso, a gente tem esse trabalho. E se a gente não lembrar disso desde quando a gente é pequeno, a gente acaba excluindo e a gente não quer, tá bom? Então, respondendo a sua questão, espero ter atendido a sua fala, professor. Pro Eliana, sou PEB2 e não sei como ter acesso aos psicólogos, etc., que foram mencionados no ano passado. Será possível traçar um plano de trabalho com ele? Sim, é possível sim, professora. Vá até a equipe gestora da sua unidade escolar, fale dessa sua proposta, dessa sua propositura, e sim, faça um plano de trabalho com ele. Isso vai ser muito importante, tá bom? Utilize, toda escola tem uma carga horária aí estabelecida que pode ser usado e tem sido usado pouco por todos. Então, por favor, é um serviço que está à disposição, tá? Utilize. Ilana, eu vi mais uma aqui, da professora Michele, eu acho, pro Michele. Haverá uma formação aos PCNPs e supervisores para conduzir essa dimensão de convivência junto às escolas? Ou seja, no Inovinha tem lá o item de convivência. Eu vou deixar para você responder, tá bom? Tá bom. Então, voltando lá ao que eu disse anteriormente, a dimensão da convivência, ela vai entrar como uma possibilidade de atuação da escola para aquilo que pode ser feito, né? Então, lembra, não sei se aqui alguém já participou de alguma reunião de nível do MMR, mas em algum momento existe lá, quando as falas das pessoas nos post-its trazem uma situação que foge
a possibilidade de intervenção escolar, ela é colocada numa família de causa. Essa família, vou colocar bem assim, porque é um termo que eu não sei se ainda vai ser usado, mas entra dentro de uma família de causa, que é uma justificativa para que a gente possa fazer ou não. Então, tem lá gestão escolar, gestão pedagógica, relação ensino-aprendizagem, enfim, esses podem ser consideradas famílias. E tem uma que é não especificada. Por quê? Porque geralmente é tudo aquilo que foge à governabilidade da escola. Só que existem algumas coisas que, desde que o programa de convivência foi criado e começou a atuar, ele tem condição de atuar. Quer dizer, antes não tinha, agora tem. Por exemplo, se a discussão for em relação a fluxo, vou pegar esse exemplo. E aí, lá no meio das falas das pessoas, elas disserem que por quê, quebrando os porquês, né? Elas chegam à conclusão que o estudante não vai à escola ou falta com frequência porque a família não se sente pertencente à comunidade escolar. Supondo que esse seja o último porquê e todo mundo concorda que realmente essa é a resposta do porquê naqueles estudantes não vão especificamente. O Conviva, ele pode trazer uma proposta de abordagem à família, que a partir do acolhimento, da criação dos laços, traga essa família para dentro da escola. A gente vai ter o problema de fluxo resolvido? Não sei, mas é uma ação que pode ser feita a princípio de alto impacto por um curto tempo. Observa-se para ver se ela surtiu efeito. Se surtiu efeito, ela pode virar uma ação de rotina. E antes, muitas vezes, essas ações que envolviam relação ficavam de fora, elas ficavam dentro dessa família de causa que era intangível. Então, o Conviva, ele dá uma possibilidade de atuação para algumas coisas que antes não era possível. Aliás, a dimensão da convivência, tá? Então, sim, os PCNPs e supervisores, acho que deu um eco aí, vou repetir. Então, sim, os professores, no caso, os PCNPs e os supervisores de ensino, terão orientação, não só os do Conviva, como todos, né? Porque a gente tem determinados pelos dirigentes quem são as pessoas da comissão, né, da gestão integrada, então não cabe a nós decidirmos quem participará, então todos terão formação no momento que for pertinente pela equipe da gestora da gestão integrada, enfim. Então, eu tentei, não sei se eu consegui responder, mas em algum momento esse efeito cascata vai chegar à escola, vai chegar, sim, à diretoria de ensino, então todo mundo vai ter a formação específica para poder fazer os seus planos de melhoria da convivência dentro do espectro da gestão integrada. Mário? Ilana, obrigado. Está aqui todo mundo falando bom dia, parabéns, empatia, né? Que é algo fundamental aqui para a gente, né? A empatia. Olhar para o outro com o olhar de si, né? E muitas vezes a gente não pensa na empatia, a gente pensa assim, o que é melhor para o outro do meu ponto de vista. E a empatia é o contrário, né? O que é melhor para o outro do ponto de vista do outro, né? Então é por aí. Eu quero agradecer, Ilana. Não tem mais manifestação aqui, só empatia sempre. Gente, muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, de verdade, eu estou muito feliz. Né? É um ATPC voltado para os alunos iniciais? Sim, estão aqui perguntando. Desejo sucesso, né? Porque eu falo, sorte não é para quem não é nosso objetivo é ter sucesso. Né? Sorte é aleatório, sucesso não, é trabalho e é luta. Então eu quero dizer para vocês assim, muito sucesso na jornada desse primeiro momento, desse primeiro encontro, que tenha sido um encontro maravilhoso, sabe, Lana? A gente tem aqui conseguido grandes coisas e a gente quer muito mais, a gente quer sempre muito mais, tá? Eu quero agradecer. Que bom aqui, ó, o professor está falando, professora Maria Aparecida, TPC com essa linguagem sempre. Muito bom, obrigado, professora. Aliás, eu quero pedir desculpas que estava com problema de áudio, eu acho que resolveu durante a minha fala, mas o PPT vai estar no repositório
César Eduardo. É sempre muito gostoso ter esse feedback de vocês e saber que nós estamos avançando, sim, para aquilo que a rede sempre, sempre, sempre lutou, tá? Muito obrigado a todos. Ilana, a palavra é com você. Bom, pessoal, então eu vi aqui que também tem outras manifestações para esclarecer sobre MMC, então eu vou retomar rapidinho, antes de fechar aqui nosso momento. Então, assim, nós teremos ATPCs nos anos iniciais, nos momentos específicos, é claro, não vai ser toda semana, para que vocês tenham uma maior integração com o programa de convivência. O material do Inovinha, do componente convivência, ele não tem uma gestão feita pelo Conviva, é pelo Inova, mas, uma vez que ele trabalha o mesmo tema que o nosso programa defende, nós temos uma relação. Então, é importante que vocês conheçam, lógico, esse material, até porque vão utilizar, as gestões escolares também, os gestores, as diretorias de ensino, especialmente os PCNPs de convivência, os supervisores ponto focal do Conviva, conheçam esses materiais, e também, dentro do próprio currículo dos outros componentes, observem nas habilidades quais são aquelas que se referenciam também dentro de uma perspectiva de clima positivo ou que olham para as competências socioemocionais, como comunicação, assertividade, enfim, empatia, porque é nesse momento que nós vamos cruzar as informações. Então, lá, de repente, no material de ciências, existe uma possibilidade, de artes existe uma possibilidade. A gente citou aqui alguns projetos e programas da pasta que podem trabalhar juntos, o greminho. Então, isso são informações adicionais. Estamos falando para vocês, porque é importante que os professores conheçam o programa, tenham pelo menos saibam do que se trata quando ouvirem falar ou quando tiver uma proposição. Já na próxima pauta, a gente vai trazer um tema mais específico e não tão geral, para que vocês possam realmente aplicar lá na ponta, mas não vai ser amanhã que vai acontecer. Amanhã a gente tem pauta com os anos finais de ensino médio, no momento da área de ciências da natureza, desculpa, de ciências humanas. Então, é que o pessoal está acostumado sempre a ver a gente em ATPC dos anos finais e médio. Então, agora a gente vai ter segunda-feira. Quando for pertinente, vocês vão ver lá, né, a propaganda, enfim, o folder com a nossa fala. E aí, vai ter terça-feira também, vai ficar no repositório. Quem tiver interesse em saber o que a gente vai falar para os anos finais, fica à vontade para também poder usar o material lá, né, de interesse individual. E o MMC, que era o nosso método de melhoria da convivência, aspas de novo, ele não foi excluído, nem foi deixado de lado, mas ele mudou. E hoje ele se chama dimensão da convivência. E essa dimensão, então, tem esse propósito todo que eu trouxe para vocês até aqui. E ele vai ser, sim, formado, vai ter essas formações em cascata, todo mundo vai ficar sabendo. E não vai ser um trabalho a mais, porque, na verdade, as escolas já desenvolvem planos de melhoria da convivência e clima escolar. A diferença é que agora vai trazer dentro do método da gestão integrada, tá bom? Então, é isso mesmo. Eu vou me despedir de vocês. E antes de falar sobre a descrição, né? Porque aí o Mário falou de mim, mas eu não falei de mim, né? Então, faz pouco tempo que a gente faz a autodescrição. É uma prática que acontece sempre nas ATPCs em que a gente participa, né, Mário? E é um jeito de fortalecer a nossa prática de uma educação antirracista e também, ao mesmo tempo, porque a gente está se autodeclarando, se autodenominando, e quando a gente nomeia, a gente passa a existir, né? Para quem fez aí alguma formação da educação antirracista, vai entender do que eu estou falando, e para quem ainda não teve essa oportunidade, lembra do que eu estou falando. Em algum momento alguém vai falar, é preciso nomear para se reconhecer. Quando a gente se reconhece no outro, a gente existe. Então,
Eu sou uma afrodescendente, mas aparentemente eu não tenho, né? Não parece tanto assim. Então, eu fico um pouco desconfortável em falar uma coisa que as pessoas olham e não identificam, porque eu tenho os olhos claros, eu tenho uma pele um pouco mais clara. Então, por isso, a autodescrição, no meu caso, foi uma mulher branca de cabelos longos. Eu poderia falar de olhos claros, mas, né? Ou de óculos, enfim. Então, para que a gente possa incluir cada vez mais, eu poderia falar uma mulher gorda também, para que a gente possa incluir cada vez mais pessoas num discurso acolhedor, a gente precisa que essas pessoas se sintam acolhidas. Então, nesse caso, eu fiz a autodescrição por costume mesmo. Não esperava que alguém fosse incomodar, mas é uma prática que a gente vai trazer aqui sempre. Então, é bom que vocês passem também a pensar nessa prática cotidiana dentro da sala de aula, até a gente saber que o estudante tem baixa visão, e eu tenho baixa visão, então posso dizer, pode ser que a gente acabe comendo bola, né? Exigindo uma coisa que aquela criança naquele momento ainda não consegue verbalizar, não consegue explicar, e a família ainda não conseguiu identificar, tá bom? Então é isso. Mário, vou passar a palavra para você, me despeço aqui, deixo um grande beijo para todos e espero encontrar vocês na próxima. Obrigado, Ilana. É bom você trazer a educação antirracista, que nós do Convívio estamos à frente, né, junto com toda a Secretaria da Educação. Esse é um outro assunto, um outro tema que a gente vai discutir em breve, principalmente com os anos iniciais. Quero dizer, Marisa, obrigada. A professora Marisa está aqui, estudou comigo no magistério. É tão gostoso ver, depois de mais de 30 anos de amizade, ver a manifestação de carinho. Tá? Então, muito obrigado. E a gente vai estar junto. A gente vai estar junto, vai estar conversando. A todos, então, um bom dia, tá? Tenham um bom trabalho, boas reflexões e vamos atuar, porque nós estamos aqui para isso. Somos todos técnicos, tá? E se reconhecer. Isso é o que mais importa. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Até breve. Tchau, tchau.